Se você nasceu antes dos anos 2000, deve se lembrar do LimeWire, famoso por permitir baixar músicas ilegalmente de graça. No auge, o LimeWire estava em 1/3 dos computadores do mundo, mas desapareceu. Então vamos descobrir o que aconteceu com o LimeWire. É importante entender o que era o LimeWire, pois a maioria dos usuários não sabia como ele funcionava. O LimeWire era uma plataforma de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, o que é diferente do download tradicional de arquivos. Ao invés do navegador para buscar arquivos em um servidor web, usava-se um software para localizar arquivos nos computadores de outros usuários. Esses computadores pertenciam a pessoas comuns, por isso eram chamados de pares, mas tinham função semelhante à de servidores. Era possível hospedar um arquivo no disco rígido para outros baixarem. Depois, esses novos usuários podiam hospedar o mesmo arquivo em seus próprios discos rígidos, tornando mais rápido para outros baixarem. Essa abordagem de compartilhamento de arquivos impulsionada pela comunidade tinha vários benefícios. Era completamente gratuito, não havia restrições impostas por uma empresa, e você podia acessar praticamente tudo o que quisesse, tudo no conforto da sua casa. Mas havia um problema. Distribuir arquivos protegidos era ilegal, e a maioria dos usuários compartilhava e baixava músicas, filmes, séries, jogos e softwares protegidos por direitos autorais. Mas não era só o LimeWire. Napster, Kazaa, BearShare, WinMX, Morpheus, Grokster e outros usavam compartilhamento peer-to-peer, o que levava à distribuição ilegal de conteúdo protegido por direitos autorais. Se esses aplicativos eram ilegais, como existiam? Tecnicamente, o software não era ilegal. Compartilhar arquivos era permitido, desde que os usuários tivessem os direitos autorais. Com essa proteção, aplicativos peer-to-peer eram legais e ficaram populares. Embora muitos usuários violassem direitos autorais, os detentores de conteúdo raramente processavam, pois artistas processando fãs era mal visto. O Metallica processou o Napster por violação de direitos autorais em 2000 e enfrentou forte reação negativa, pois a NetPD, consultoria contratada pela banda, listou mais de 335 mil usuários do Napster que teriam compartilhado músicas do Metallica online. Esse ato por si só foi suficiente para espalhar alegações falsas de que o Metallica estava processando seus fãs. E muitos responderam com indignação, gerando vídeos virais como este que criticavam a banda por serem ricos e gananciosos. Então, com poucas opções legais para artistas e gravadoras, os usuários estavam livres para trocar músicas em plataformas como o LimeWire sem muita preocupação. Na verdade, alguns faziam isso com orgulho, chamando a si mesmos de piratas. A maioria só queria uma forma prática de ouvir suas músicas favoritas. Porque nos anos 90 e no início dos anos 2000, só havia algumas maneiras de curtir música, em um CD físico ou no rádio. Era só isso. Esses métodos eram inconvenientes e geralmente caros. Ouvir rádio era a opção mais acessível, bastando comprar um aparelho de som de $1 a $200. Já para ouvir músicas específicas, sob demanda e sem comerciais, era preciso comprar CDs e um aparelho de som ou CD player. Como cada disco custa de $10 a $15, comprar 20 álbuns favoritos sairia por centenas de dólares. Também não havia como comprar músicas individualmente. Então, se você só estava interessado em um single de sucesso, tinha que comprar o álbum que o incluía. Por fim, os CDs exigiam sair para lojas como a Circuit City ou Coconuts e passar um tempo escolhendo e comprando álbuns. Isso podia ser considerado uma atividade agradável, mas fazer uma viagem até a loja de música toda vez que você queria um novo álbum, muitas vezes se tornava um incômodo. Então, com a popularização da internet, o conceito de música digital ganhou força, já que resolvia todos os problemas de custo e conveniência dos CDs físicos. A música digital podia ser compartilhada gratuitamente no Napster ou LimeWire, permitindo baixar álbuns inteiros sem sair de casa. Também era possível gravar músicas digitais em um CD virgem usando o gravador do computador. Assim, você ainda podia ouvir suas músicas no carro, em um CD player portátil ou em um aparelho de som em casa.
Ficava claro que baixar música da internet era o futuro, mas a legalidade disso afastava as gravadoras da ideia, que insistiam agressivamente na venda de CDs físicos, sem planos de oferecer suas músicas na internet. Os usuários, querendo ou não, eram obrigados a infringir a lei, ou baixavam música do LimeWire, ou iam até a Circuit City e gastavam tempo comprando um álbum. Mas apesar de ser gratuito e conveniente, o LimeWire tinha suas próprias falhas, o que causava problemas para os usuários, artistas e para a própria empresa. As coisas que tornaram o LimeWire popular também o tornaram vulnerável. Era uma plataforma gratuita e sem regulamentação, permitindo envio e download de músicas, filmes, fotos, softwares e até vírus ou malwares, frequentemente ocultos em nomes de arquivos inofensivos. Essas ameaças eram invisíveis para o usuário comum do LimeWire, que baixava músicas populares e expunha o computador a ataques cibernéticos. A infecção normalmente acontecia em segundo plano, sem o conhecimento do usuário. Alguns desses programas maliciosos eram apenas um incômodo, deixando os computadores mais lentos, mudando as configurações do navegador ou exibindo anúncios pop-up. Mas outros eram perigosos, roubando informações pessoais, capturando as teclas digitadas pelo usuário e até mesmo entregando o controle do sistema para uma entidade externa. No total, estima-se que vírus e malwares vindos do LimeWire tenham infectado milhões de computadores, algo possibilitado pelo sistema descentralizado peer-to-peer da plataforma, que facilitava a rápida disseminação de arquivos infectados sem qualquer forma de intervir ou impedir sua propagação. Isso transformou o LimeWire em um terreno fértil para o cybercrime, mas também havia questões práticas com a plataforma. Arquivos rotulados incorretamente geravam confusão nos usuários e frustração nos artistas, creditados por músicas que não criaram. Isso era tão comum para o artista de paródias Weirdo Yankovic que a primeira pergunta frequente do site dele dizia: "Infelizmente, muitas paródias são atribuídas ao UAU na internet, mas foram feitas por outros." Alguns dos títulos são impróprios para serem publicados em um site para toda a família. Essas músicas não são do UAU. Se você quiser verificar se uma música é realmente do UAU, confira a página do catálogo. Também houve confusão sobre a qualidade dos arquivos de música. Frequentemente, após baixar um álbum, os usuários percebiam que a qualidade do som era tão ruim que as músicas ficavam inaudíveis. As pessoas baixavam um álbum de várias fontes, comparavam a qualidade do som, ficavam com a melhor versão e apagavam as outras. Mas uma vez que as músicas estavam na biblioteca, havia outro problema: a falta de metadados. A maioria das pessoas que enviava álbuns para o LimeWire não se importava em incluir informações como capa, data de lançamento, gravadora ou nome do álbum. Alguns arquivos nem sequer continham os títulos das músicas. Em vez disso, apareciam como faixa 1, faixa 2, faixa 3 e assim por diante. Isso exigia que os usuários inserissem manualmente os metadados de cada música para evitar uma biblioteca desorganizada e difícil de pesquisar, o que era demorado, especialmente para quem tinha muitos álbuns. O LimeWire sabia dos problemas como vírus, atribuições erradas e arquivos ruins, mas não podia controlar o que era enviado, nem moderar arquivos ou banir usuários mal intencionados. O LimeWire criou um sistema de avaliação permitindo aos usuários classificar arquivos de 1 a 5 estrelas, facilitando a identificação de vírus e uploads ruins antes do download. No entanto, isso só funcionava às vezes, pois muitos arquivos maliciosos entregavam o conteúdo esperado enquanto infectavam o sistema em segundo plano. Isso tornava difícil saber qual arquivo tinha o vírus, mas geralmente o sistema de avaliação ajudava a separar uploads ruins dos melhores. Então, enquanto o LimeWire resolveu muitos dos inconvenientes dos CDs físicos, ele introduziu novos problemas causados pelo compartilhamento de arquivos sem regulamentação. Isso permitiu que outras empresas criassem algo como o LimeWire, mas em um ambiente mais seguro e controlado. No início dos anos 2000, com milhões de downloads ilegais diários, a indústria musical fazia de tudo para fechar sites de compartilhamento como o LimeWire.
O método mais comum deles era recorrer à justiça, pois em 1999 a Associação da Indústria Fonográfica da América, Recording Industry Association of America, venceu um processo contra o Napster, que foi obrigado a fechar em 2000 e 2 anos após ser fundado. A Recording Industry Association of America usou a mesma estratégia com o LimeWire, mas sabia que provar a violação de direitos autorais seria mais difícil. O LimeWire foi criado durante o processo entre Recording Industry Association of America e Napster, então seu fundador, Mark Gordon, praticamente recebeu um manual do que evitar ao criar uma plataforma de compartilhamento peer-to-peer. Ele desenvolveu o software de modo a evitar os problemas legais que derrubaram a Napster. Isso foi possível ao tornar o LimeWire totalmente descentralizado, sem armazenar, gerenciar ou transferir arquivos. A Napster, por outro lado, era centralizada e facilitava todas as transferências de arquivos através de um servidor que eles possuíam. Como a Napster controlava o compartilhamento de arquivos, foi facilmente responsabilizada por distribuir conteúdo protegido por direitos autorais. Mas, devido à descentralização do LimeWire, a Recording Industry Association of America teve mais dificuldade para construir um caso contra eles, e é por isso que, apesar da plataforma ter sido lançada em 2000, o LimeWire não recebeu nenhum processo por mais de 6 anos. Isso permitiu que a plataforma crescesse rapidamente, ganhando milhões de usuários a cada ano. Isso gerou centenas de milhões de downloads ilegais de músicas por ano, causando bilhões em prejuízo para uma indústria musical. Desde o lançamento do LimeWire em 2000, as vendas de álbuns começaram a cair pela primeira vez desde a criação dos CDs nos anos 80. Consumidores deixavam claro que preferiam músicas online legalmente ou não. A indústria da música teve que responder à pirataria com mais do que apenas processos judiciais, já que, quando conseguiam fechar uma plataforma de compartilhamento de arquivos como o Napster, uma nova como o LimeWire simplesmente tomava o seu lugar. As grandes gravadoras buscaram uma alternativa legal à pirataria e, em 2001, lançaram 2 plataformas de música online, incluindo a MusicNet, uma joint venture entre Warner Music Group, BMG, EMI e a Real Networks. Serviço por assinatura que oferecia acesso a uma biblioteca de 100 mil músicas licenciadas por $9,95 americanos ao mês. Mas havia um porém. Os usuários não podiam baixar as músicas, algo crucial nos anos 2000. Naquela época, o Wi-Fi era raro e dispositivos como aparelhos de som, MP, 3 players e tocadores de CD não tinham internet, impossibilitando o streaming de música. Os usuários tinham que baixar as músicas e gravá-las em discos, mas não podiam fazer isso com o MusicNet. Os usuários podiam baixar músicas para o computador por $19,95 americanos mensais, mas não gravá-las em disco, nem transferi-las para um MP3 player. Isso acontecia porque as gravadoras protegiam os arquivos de música com restrições de gerenciamento de direitos digitais, ou gerenciamento de direitos digitais para evitar a pirataria. A segunda plataforma de música online se chamava Press Play, criada pelas gravadoras Sony Music Entertainment e Universal Music Group, com uma equipe própria de engenheiros de software. Ela funcionava de forma semelhante à MusicNet, cobrando dos usuários $15 por mês para transmitir músicas, mas havia muitas restrições. Por exemplo, por mês, os usuários só podiam transmitir 500 músicas, baixar 50 e gravar 10 em CD. E se isso já não fosse ruim o bastante, nem todas as músicas podiam ser baixadas, e os usuários não podiam gravar mais de 2 faixas do mesmo artista em um CD. Então, além desses serviços serem incrivelmente inconvenientes, eles também eram confusos e difíceis de usar. Após um ano de operação, quase ninguém estava usando a MusicNet ou a Press Play. A pirataria atingiu recorde e as vendas de álbuns continuavam caindo. Os executivos das gravadoras estavam em pânico, enquanto os clientes imploravam por uma maneira simples e conveniente de comprar músicas online, e um desses clientes era Steve Jobs. Insatisfeito com o tratamento das gravadoras à pirataria, Steve Jobs ligou para Paul Vittich, da Warner Music Group, para criticar as falhas do MusicNet e afirmar que a indústria musical estava perdida. Ele disse que os melhores engenheiros de software não atuavam na música, mas sim em empresas de tecnologia como a Apple. Se as gravadoras quisessem a melhor loja de música online para superar plataformas como o LimeWire, deveriam trabalhar com a Apple.
Steve Jobs apresentou a ideia da futura iTunes Music Store enquanto Vidit ouvia atento. Ele disse: "É isso que precisamos." A Apple iniciou o desenvolvimento de uma versão beta do software para mostrar a executivos da indústria musical e convencê-los a deixar o MusicNet e o Press Play e se unir à Apple. O conceito da iTunes Music Store era bastante simples. Seria integrada ao iTunes da Apple, disponível em todos os Macintosh e chegaria ao Windows com a Music Store, tornando a plataforma acessível a quase todos os usuários de computador do mundo. Seria a primeira coisa que os usuários veriam ao abrir o iTunes, e seria fácil de navegar. Jobs insistia que os usuários não queriam alugar ou fazer streaming de suas músicas. Eles queriam possuí-las, baixá-las e fazer tudo com suas músicas do iTunes que podiam fazer com músicas de CDs físicos, como gravá-las em quantos discos quisessem, copiar músicas para tocadores como o iPod e transferir músicas para outros computadores. Oferecer só álbuns não bastava. A pirataria popularizou o download de músicas avulsas. O iTunes teria que competir disponibilizando músicas para compra individualmente, a um preço acessível de 99 centavos cada. Os executivos da indústria musical adoraram a simplicidade da iTunes Music Store. Era algo que qualquer pessoa podia usar sem muita dificuldade de aprendizado. E a base da Apple de quase 1 milhão de usuários de iPod significava que haveria interesse na loja já no lançamento. Mas havia um grande problema. As gravadoras queriam as mesmas restrições de gerenciamento de direitos digitais nas músicas compradas no iTunes que existiam no MusicNet e no Press Play. Principalmente, a impossibilidade de copiá-las para CDs, outros computadores e múltiplos reprodutores de música. Jobs não compreendia essa abordagem. Ele achava que músicas do iTunes deveriam ter a mesma flexibilidade das de CDs, mas os executivos das gravadoras discordavam. Então ambas as partes chegaram a um compromisso e decidiram por uma solução chamada Fairplay, um software de restrição gerenciamento de direitos digitais criado pela Apple que impunha alguns limites projetados para evitar a pirataria, como autorizar no máximo 5 computadores para reproduzir as músicas compradas pelos usuários, permitir que as músicas fossem transferidas apenas para os tocadores de música iPod, permitir que o usuário gravasse uma playlist em no máximo 7 CDs, e a impossibilidade de compartilhar músicas com dispositivos ou computadores de outras pessoas. Isso fazia com que as músicas do iTunes fossem mais restritas que as copiadas de CD, mas dessem mais liberdade que o MusicNet ou Press Play. Como a Apple conseguiu convencer as 5 maiores gravadoras a venderem todo o seu catálogo musical no iTunes, a plataforma tinha mais de 200 mil músicas no lançamento, mais do que o dobro de qualquer outra loja de música online. Em 2003, o serviço foi lançado para Mac e Windows nos Estados Unidos da América. Durante a apresentação, Steve Jobs afirmou: "Acreditamos que 80% dos que pirateiam não querem fazer isso. Simplesmente não existe uma alternativa legal. Então, a maneira de combater a pirataria não é processar as pessoas por roubo, é competir com ela." E ele parecia certo, pois a iTunes Music Store alcançou 1 milhão de downloads na primeira semana, crescendo mais rápido que qualquer outra plataforma de música online. Nos últimos 3 anos, o LimeWire existiu sem nenhuma concorrência séria, mas com a entrada da Apple nesse mercado, isso estava prestes a mudar. O LimeWire não fez nenhuma declaração pública sobre o lançamento da iTunes Music Store, provavelmente porque estava lidando com questões mais urgentes, como, por exemplo, ganhar dinheiro. Desde a sua fundação, o LimeWire teve problemas para gerar receita, principalmente porque o seu software era gratuito e os arquivos que seus usuários baixavam também eram gratuitos. Eles inseriram anúncios no aplicativo, mas vender esses espaços era difícil, pois grandes marcas, que pagam mais por publicidade, não queriam se associar a um serviço de compartilhamento de arquivos possivelmente ilegal. Então, numa tentativa de criar fluxo de caixa suficiente para manter a empresa funcionando, o LimeWire adotou 2 estratégias, uma menos ética do que a outra. Primeiro, eles criaram um novo aplicativo chamado LimeWire Pro, que oferecia 2 níveis de pagamento, um de 20 e 1,95 dólares americanos, que incluía 6 meses de atualizações, e outro de 35 dólares americanos, com 1 ano de atualizações. Com milhões de usuários ativos todo mês, o LimeWire poderia ter gerado dezenas de milhões de dólares por ano com o serviço Pro, mesmo que apenas uma fração dos usuários o comprasse.
Por ser uma plataforma de compartilhamento legalmente ambígua, muitos usuários hesitavam em fornecer informações do cartão, já que a proposta do LimeWire Pro não era convincente. Ele prometia downloads mais rápidos, conectando usuários a 10 hosts, não 8, mas a maioria percebia pouca melhora na velocidade. O LimeWire Pro também prometia buscas mais amplas e precisas, mas isso só ajudava a encontrar arquivos menos populares, o que poucos usuários faziam. A atualização removia anúncios e dava acesso ao suporte ao cliente, mas esses benefícios não resolviam os principais problemas do serviço, como nomes errados de arquivos, falta de metadados e vírus ocultos. O principal obstáculo para vender o LimeWire Pro era que os próprios usuários do LimeWire compartilhavam o aplicativo Pro gratuitamente, permitindo o acesso aos benefícios sem custo. A empresa então adotou uma abordagem menos ética para lucrar, inserindo spyware oculto no download do LimeWire. Eles começaram com o Lime Shop, um software desenvolvido pela Moxie Interactive, usado para marketing de afiliados. Ele funcionava instalando-se nos computadores dos usuários sem o conhecimento deles, e então rastreava seus hábitos de navegação e compras online. O Lime Shop exibia anúncios e pop-ups que os usuários fechavam e depois os redirecionava para sites afiliados, permitindo ao LimeWire ganhar comissões por compras online. Essa era uma maneira razoável do LimeWire ganhar dinheiro, mas custou a confiança dos usuários, porque eventualmente as pessoas começaram a descobrir o Lime Shop em seus computadores e perceberam de onde ele vinha. Vários tentaram desinstalar o LimeWire para remover o Lime Shop, mas não conseguiram. Apesar de baixados juntos, os softwares não podiam ser removidos ao mesmo tempo, gerando forte reação dos usuários, que exigiram que o LimeWire deixasse de incluir spyware e facilitasse a remoção do Lime Shop dos computadores. Em 2004, a empresa prometeu não incluir mais outros softwares no LimeWire após solicitação. Isso deixou o LimeWire em apuros. Eles não estavam ganhando muito dinheiro com o aplicativo Pro, tinham perdido a receita de marketing de afiliados do Lime Shop e haviam violado toda a confiança que os usuários tinham na empresa. Agora, eles tinham dois problemas nas mãos: um desastre de relações públicas e um desastre financeiro. Enquanto isso, a iTunes Music Store celebrava um ano com mais de 70 milhões de músicas vendidas. Em 2006, a Recording Industry Association of America processou o LimeWire, acusando a plataforma de permitir o download e compartilhamento ilegal de músicas protegidas por direitos autorais, sem autorização ou compensação. A Recording Industry Association of America afirmou que isso causou prejuízo de bilhões de dólares à indústria da música e buscava indenização equivalente. O LimeWire argumentou que não era responsável legalmente pelas ações dos usuários, mas o juiz discordou e permitiu o prosseguimento do caso, levando o LimeWire a uma longa e cara batalha judicial. No ano seguinte, uma investigação no LimeWire mostrou que, de 123 arquivos aleatórios, 37 tinham malware cerca de 30%, evidenciando a incapacidade do LimeWire de proteger seus usuários, mesmo após anos para resolver o problema. Isso aconteceu em uma época em que a confiança na empresa estava em seu nível mais baixo de todos os tempos. O LimeWire estava perdendo sua base de usuários para serviços de música legítimos como o iTunes e o Amazon MP3, que ofereciam músicas acessíveis sem nenhum risco de violação de privacidade ou malware oculto. O LimeWire percebeu que precisaria mudar radicalmente sua estratégia de negócios para sobreviver. Então eles recorreram a um rosto familiar em busca de orientação, o Napster, a empresa que começou como um site de compartilhamento de arquivos peer-to-peer e conseguiu se transformar em uma plataforma legítima de streaming de música. O LimeWire queria seguir um caminho semelhante e competir com o iTunes, oferecendo uma loja de música própria. Mas havia um problema. Vender música legalmente exigia licenciar músicas das mesmas gravadoras que processavam o LimeWire. Como você pode imaginar, eles não colaboraram muito. Então, o LimeWire foi forçado a trabalhar com gravadoras independentes que não estavam envolvidas no processo, gravadoras que não tinham artistas populares. Então, quando a loja do 2008 ela não teve muito sucesso, já que as músicas que as pessoas mais queriam nem estavam disponíveis. Nos 2 anos seguintes, o LimeWire ficou mais desesperado.
Parecia que não tinham chance contra a Recording Industry Association of America e os usuários continuavam deixando a plataforma. Então, com poucas opções restantes, o LimeWire voltou a incluir adware em seu arquivo de download, quebrando a promessa feita aos usuários em 2004. Dessa vez, era uma barra de ferramentas alimentada pelo ASCII.com que dava ao LimeWire uma comissão toda vez que era instalada ou usada para pesquisar na internet. Embora os usuários fossem avisados sobre a barra do ASCII.com ao instalar o LimeWire, essa informação geralmente ficava oculta e vinha desmarcada por padrão. Então, aqueles que não prestavam atenção durante a instalação acabavam com a página inicial do navegador e o mecanismo de busca padrão alterados para ASCII.com. Isso gerou nova reação negativa dos usuários do LimeWire, cansados de serem enganados e vendidos. Em 2010, o LimeWire perdeu oficialmente o processo. O juiz decidiu a favor da Recording Industry Association of America, declarando que o LimeWire era responsável por permitir e incentivar o compartilhamento ilegal de músicas. Eles tinham até o fim do ano para encerrar o compartilhamento de arquivos e parar de distribuir o software. O LimeWire concordou em cumprir, encerrando uma operação de 10 anos. Porém, algo incomum ocorreu um mês antes do fechamento do LimeWire. Um grupo secreto de desenvolvedores lançou algo chamado LimeWire Pirate Edition, que era essencialmente o software LimeWire Pro, funcionando sem depender dos servidores do LimeWire. Isso permitia que as pessoas usassem o LimeWire mesmo após o fim da empresa. As plataformas de compartilhamento de arquivos peer-to-peer sempre foram a hidra do mundo do software. Cortar uma só faz com que mais apareçam. Mas a popularidade delas caiu drasticamente nos últimos 20 anos devido a serviços como a iTunes Music Store, Spotify e Apple Music, que oferecem maneiras acessíveis de curtir música de forma conveniente e segura. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.